Graças e paz, queridos. Que bom poder voltar a falar com vocês depois já de algum tempo. Esses últimos 4 meses eu estive muito focado aqui no Malawi. Cheguei aqui sem nada, cheguei pela fé. E em 4 meses Deus fez muita coisa aqui no Malawi. Conseguimos comprar um terreno para resgate aqui e já começamos a construir a base da resgata. Já temos banheiro, já temos um galpão grande onde reunir os pastores, onde reunir crianças, e agora vamos construir um posto de saúde, né, para colocar médico, enfermeiro lá na base, trabalhando muito. Pastor que não trabalha não cresce, pastor que não trabalha não come. A qualidade da sua vida vai depender do seu trabalho. Se você ficar só esperando cair do céu, não adianta, tem que trabalhar muito mesmo. Então tenho trabalhado bastante aqui e Deus tem abençoado. Hoje vamos voltar a falar sobre a visão panorâmica da Bíblia. Hoje vamos falar sobre o livro de Daniel. Eu pedi ao Armando para entregar umas folhas para vocês aí, e nós vamos dar uma olhada então nesse horizontal aqui. O autor do livro de Daniel, que foi Daniel, que escreveu o livro, a data é 605 a 536 a.C. Vamos então para a estrutura do livro. Daniel 1, capítulo 1, Daniel e os amigos na Babilônia. Então o primeiro capítulo vai tratar da ida de Daniel com os seus amigos. Eles eram 4 ao todos, eles indo como escravos para a Babilônia. Capítulo 2, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Aí já vai começar o ministério de Daniel na Babilônia. Capítulo 3, resgatados da fornalha. É aquele momento onde os 3 amigos de Daniel são jogados dentro da fornalha de fogo de Nabucodonosor, porque eles não adoraram a estátua do rei, não adoraram a imagem do rei, preferiram se curvar só diante de Deus. E Deus honrou a fé desses homens, vocês sabem, né? Eles caíram dentro da fornalha, mas diz a Bíblia que o anjo entrou na fornalha com ele. Quer dizer, ali, né, na verdade, Jesus entrou ali é uma teofania, ou seja, é a pessoa de Deus através de um anjo, né, de uma representação angelical. Era Jesus ali com os 3 amigos de Daniel. Então eles foram resgatados da fornalha e o rei reconheceu que somente o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Capítulo 4, você vai ver a loucura de Nabucodonosor. Esse episódio aqui, Nabucodonosor, ele está no palácio dele, se sente soberbo, orgulhoso de ter construído todo o império da Babilônia, e ele se sente como um deus, e de repente ele é transformado em um animal, em um bicho, e ele vai morar então no mato por um tempo, até ele reconhecer que somente Deus é soberano dessa terra, até ele reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dele. E é ali nesse período que o rei Nabucodonosor então se converte ao Senhor, reconhece que somente o Deus de Israel é o Deus que deve ser adorado. Muito interessante essa parte aí. Então, quando ele reconhece Deus, restaura ele de novo, e ele volta para o palácio, não como animal, mas como um homem, como um rei novamente. Capítulo 5, a escritura na parede. Vocês lembram? Nabucodonosor morre e Belsazar assume o lugar do pai, e esse aqui é de farra, é de festas, e então ele manda fazer uma grande festa, manda buscar os tesouros do templo, da casa de Deus, aquelas taças, os copos de ouro, e ele começa a tomar vinho e festejar com as mulheres,
E enquanto ele está festejando, tomando vinho nas taças que era usada pelos sacerdotes de Deus, diz a Bíblia que apareceu uma mão escrevendo na parede. Vocês sabem essa história. E então o rei manda buscar todos os sábios, os bruxos, os cientistas, os astrólogos, e todos esses homens passam diante do rei e não conseguem dar a interpretação para o rei. Então o rei toma a decisão de matar todos aqueles sábios, porque eles falam: vocês não prestam, vocês não servem para nada. Se vocês estão aqui para me dar a interpretação, me ajudar com a vossa sabedoria, e vocês não sabem interpretar o que está escrito naquela parede, então vocês devem morrer. Então o rei manda matar todos os sábios, mas Daniel, a mãe do rei falou: rei, não precisa fazer isso, porque no teu reino tem um homem. Olha só que interessante. Agora, todos aqueles homens, bruxos, sábios, todos passaram na frente do rei, eram homens. Só que ela fala assim: no teu reino tem um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ou seja, ela queria dizer: no teu reino tem um homem que tem o espírito de Deus. No teu reino tem um homem que é diferenciado. No teu reino tem um homem, diz a Bíblia, que ela falou que ele tem um espírito excelente. Você sabe o que é um espírito excelente? O espírito excelente significa uma mentalidade diferente. Ele tem uma mente diferente, ele tem uma alma diferente, ele tem um conhecimento, uma capacidade que sobrepassa a qualquer homem no teu reino. Ou seja, excelente significa aquilo que excede, aquilo que transborda. Por exemplo, você enche 5 copos de água, até encher mesmo, está bem cheinho mesmo. Agora um outro copo, um 6º copo, você pode encher e ele começa a derramar, a transbordar. A água ele encheu tanto que ele está transbordando. Enquanto isso está caindo mais água dentro daquele copo. Esse copo é Daniel. Todos aqueles copos estão cheios, mas eles não transbordam. Daniel está cheio, mas a água continua caindo dentro daquele copo. E como ele já está cheio, a água então transborda para que outros também possam se beneficiar dessa água. Isso significa ser uma pessoa excelente. Ou seja, Daniel, ele não era só uma pessoa habilidosa, ele não era só uma pessoa talentosa como os outros, mas ele era melhor que os outros. Deus está nos chamando nesses dias para ser excelente. O contrário de excelente significa medíocre. Conhece uma pessoa medíocre? A pessoa medíocre, ele só vai fazer aquilo que você manda ele fazer. Você fala assim: ei, AC, pega esse lápis, coloca aqui. Aquele amigo, AC, ele vai fazer o quê? Pegar aquele lápis e colocar aqui. Então, mas aquela pessoa que é excelente, ele não vai só fazer isso, ele vai fazer muito mais. Percebe aquela pessoa que você fala assim: irmão, eu quero que você limpe a igreja hoje. Então aquele irmão pega a vassoura, ele vai limpar a igreja. Limpou a igreja, ok, limpou a igreja. Depois foi para casa, ele fez aquilo que você mandou. Então ele está na média, só está na média, ok? Normal, como todas as pessoas do mundo, só faz aquilo que o outro manda. Agora uma pessoa excelente, você vai falar: irmão, eu quero que você limpe a igreja, do mesmo jeito que você falou para o outro. Aquele irmão vai pegar o balde com água, vai jogar assim para tirar a poeira, vai varrer. Depois que ele terminar de varrer aquilo, ele vai fazer o quê? Limpar os bancos, passar um pano nos bancos, vai lá limpar o púlpito. Ainda vai chegar o quê? Fazer o quê? Vai na machamba, pega umas flores, vai colocar ali, sabe?
Ou seja, o pastor chega na igreja, ele vai falar: epa, esse amigo é bom mesmo. Esse aqui, vou preparar ele para ser o quê? Para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser um presbítero. Por quê? Porque eu pedi só para ele limpar a igreja. Mas além de limpar a igreja, limpou todos os bancos, limpou o púlpito, ainda botou aquelas flores ali. Isso significa que esse é uma pessoa excelente. Assim era Daniel. Daniel era excelente, porque ele fazia mais do que todos os outros. Daniel dava mais resultado do que todos aqueles homens do império. Um só homem, Daniel, valia por mais do que todos aqueles homens que existiam naquele império. Deus nesses dias quer levantar pastores e líderes de excelência. A rainha disse: existe um homem no teu reino que tem uma mentalidade diferente, que tem uma mente diferenciada. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço uma pessoa que faz a diferença. Se eu olhar aqui, tem aí nesse grupo aí, por exemplo, tem 20, 22, 18 pastores. Eu olho, eu sei, eu vou na igreja dele, eu sei se ele faz a diferença ou se ele só faz aquilo que todo mundo faz. Se você quer ser diferente como Daniel, você não pode só fazer o que todo mundo faz. Você tem que ter uma mente diferente, ter atitudes diferentes. Quando as pessoas chegarem no seu ambiente de igreja, vai falar: esse pastor é diferente, ele faz coisas que os outros não conseguem fazer. Agora aquele medíocre mal consegue fazer o que o outro faz, porque é fracassado, porque é limitado, porque não se esforça. Então, todos os sábios, bruxos, todos aqueles que tinham no reino, eram tudo fracassados. Mas Daniel entra diante do rei, e o rei fala: Daniel, eu chamei todos os meus sábios, os bruxos, os astrólogos, e eles não me deram essa interpretação. Daniel falou: não, isso é fácil. O que está escrito aí mesmo, Daniel? Ele falou: é fácil. Aqui está escrito que você foi pesado na balança e foi achado em falta. E hoje mesmo vai entrar um outro reino aqui, vai te matar e vai tomar o seu reino. Você vai morrer hoje. Acabou. Simples. Percebe? Então Daniel, ele tinha a capacidade de dar respostas para as pessoas. Eu quero entrar um pouquinho já sobre isso aí. Mas vamos então para o próximo capítulo. Isso aqui estava falando do capítulo 5. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Vocês lembram desse episódio que Daniel foi jogado na cova dos leões? Mas Deus defendeu Daniel, né? Algumas pessoas até brincam. Diz que Daniel não foi comido pelos leões porque ele não cheirava carne, não era carnal, né? Se fosse um pastor carnal, os leões do diabo já tinham comido ele ali mesmo. Mas ele era um homem muito santo, um homem muito de Deus. Capítulo 7. Visões das 4 bestas. Aqui vai falar dos quatro impérios que viriam no futuro, tipo Babilônia, Persas, Império Romano, gregos. Existe aí uma visão de futuro nessas profecias aqui de Daniel. Aí capítulo 8, o carneiro e o bode. Capítulo 9, oração de Daniel pelo seu povo. Capítulo 10 ao 12, visão de Daniel junto ao rio. Então Daniel vai então descrever o que vai acontecer no futuro, porque aqui Daniel estava 600 anos antes de Cristo vir na Terra, ou seja, 2600 anos de nós, mas ele profetizou coisas para o futuro. Quero entrar numa parte mais prática, mais pastoral, dentro dos capítulos, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu quero falar sobre pelo menos 6 características de um líder
de excelência. Por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel teve um espírito excelente. Aquilo que eu estava falando ali atrás. Daniel teve uma mente excelente, uma mentalidade diferente dos outros. Você só vai ser um pastor de influência na sua cidade ou nesse mundo se você tiver uma mente diferente. A sua mente tem que ser impactada pelo poder de Deus. A mente tem que ser liberta do cativeiro espiritual. A sua mente não pode ser uma mente de escravo. Daniel estava no lugar de escravidão, mas ele não viveu como escravo, ele viveu como governador. E na verdade Daniel estava sendo cotado para ser um líder de tudo. Por quê? Porque ele era um homem de muita influência, era um homem que tinha uma mentalidade diferente. A primeira característica de um líder excelente é que ele tem habilidades para entrar nos palácios. Daniel tinha habilidades para entrar nos palácios. Por isso o rei mandou escolher jovens que tinham habilidades para viver no palácio da Babilônia, aprender as línguas, aprender os estudos, ter essa capacidade de viver ali. Existem ambientes que não precisa muito esforço para você viver. Você não precisa muito esforço para viver na Machamba. Para viver na Machamba não precisa muito esforço. Mas para viver nos palácios, alguns sítios, alguns lugares que você vai entrar, se você quer trabalhar naqueles ambientes, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que mudar muito a mente. Não precisa muito esforço para você ter uma igreja na Machamba. Mas se você botar uma igreja no centro da cidade, do lado dos bancos ali você vai ter que mudar a mente. Você vai ter que estudar mais. Você vai ter que ter habilidade para viver ali, para trabalhar ali, para falar para aquelas pessoas, para convencer aquelas pessoas através da palavra de Deus, da sabedoria, da revelação, da iluminação, do entendimento de Deus na sua vida. Então, Daniel tinha habilidades para viver nos palácios. Deus quer te levar para o palácio, mas você tem que ter essa mentalidade diferente para entrar nesses ambientes. Então essa é a primeira característica de um líder de excelência. Tem habilidades para entrar nesses ambientes especiais. Segundo, um líder de excelência é um líder resolvido. É uma pessoa resolvida. Diz a Bíblia que Daniel resolveu não se contaminar com a mesa do rei. Ou seja, é uma pessoa que é ajustada, é uma pessoa que é decidida. Você decidiu ser santo, você decidiu ser puro, você decidiu ser pastor, você decidiu ser de Deus. Você não pode se misturar mais com nada desse mundo, porque você já se decidiu. Você já decidiu de que lado você quer estar. Você vai estar do lado de Deus. Quem está do lado de Deus não pode sentar na mesa de Nabucodonosor, porque a mesa dele tem bebidas, a mesa dele tem mulheradas, a mesa dele tem coisas que é contra a espiritualidade do povo de Deus. Então, Daniel era decidido. Um líder de excelência é um homem que é decidido, que é resolvido. Você não pode ter coisas que não estão resolvidas na sua vida. Você tem que resolver as coisas para poder andar com Deus no ministério. Terceira característica de um líder de excelência. Um líder de excelência é alguém que tem respostas para esse mundo. Um líder de excelência é alguém que tem respostas para as perguntas desse mundo. Quando aqueles jovens, depois de um certo tempo que estavam estudando, foram chamados todos diante do rei. Então o rei fez perguntas difíceis para cada um. Agora, se você entra diante do rei, diante de uma pessoa muito inteligente, muito sábia, aquela pessoa faz perguntas difíceis para você.
Se você não está preparado, você vai botar a mão na boca. O rei vai falar, e aí, você sabe isso? Fica com vergonha, fica suando, pode até desmaiar ali diante do rei, porque não sabe nada. Agora, você tem que estar preparado. Se você quer seguir a Deus, você tem que estudar, você tem que se esforçar. Você não pode ficar só dormindo na esteira o dia todo. Tem que ler a sua Bíblia. Eu falo sempre, eu já li a Bíblia 9 vezes, de capa a capa. Você leu quantas vezes mesmo? E por que não está lendo a Bíblia? Está fazendo o que mesmo? Então, você não precisa me responder isso. Mas se você não está lendo a sua Bíblia, se você não leu nenhuma, nem 2 vezes a Bíblia toda, você não é líder de excelência. Você tem que se esforçar, meu amigo. Qual é a qualidade do seu ministério? Qual é a qualidade da sua pregação? Qual é a qualidade da sua igreja? Vai atrair as pessoas? Como que está o seu ministério? Você está se esforçando? Então, a qualidade da sua estima vai depender da sua qualidade, daquilo que você vai dar respostas para as pessoas. As pessoas precisam de respostas. E você tem que dar aquela resposta que a pessoa precisa. Então, esse rei precisava de respostas. Daniel e os seus amigos, quando entraram diante do rei, diz a Bíblia, que todas aquelas interrogações que o rei tinha na cabeça, todas aquelas perguntas que o rei tinha na cabeça, eles deram todas as respostas. Diz a Bíblia que aquele rei ficou impressionado, porque esses jovens, Daniel, mas os seus amigos, foram 10 vezes melhor do que todos os homens daquele país. Você já pensou uma coisa dessa? Você ser 10 vezes melhor do que qualquer outro da sua cidade. Você ser 10 vezes mais capacitado do que qualquer outro homem. Então isso exige esforço. Isso exige esforço. Por isso não tem muita gente excelente. Não tem muita. Tem muita gente medíocre. Tem muita gente fracassada. Por quê? Porque não se esforça. Isso aí não é culpa de ninguém. É culpa sua mesmo se você não se esforça. Agora, Daniel se esforçou. E aquilo que o rei precisava, a resposta que o rei precisava, eles deram. Você só vai prosperar na vida quando você resolver o problema daquelas pessoas. Esse rei, ele tem um sonho. Ele tem um sonho. Sonho de uma estátua com 4 partes. Aqui, cabeça, tronco, aqui, nas pernas e nos pés. Ninguém sabia. Então, o rei falou, quem me der essa resposta vai ser coroado, vai ter ouro, vai ter isso, vai ter aquilo, vai prosperar. Vou dar um bom emprego para ele, vou botar ele como chefe de todos. Percebe? Se você quer crescer, você tem que o quê? Ter a capacidade de dar a solução para as pessoas. Daniel falou, é fácil isso. Essa parte aqui da cabeça é isso, essa. E a última, tem uma pedrinha lá que vai bater nesses pés aí. Aquela pedrinha é o reino de Deus. Ou seja, a capacidade de resolver o problema das pessoas. Pronto, resolveu o problema do rei. O rei fala, coroa, bota coroa nesse aí. Bota anel nesse aí. Dá estima boa para esse aí. Dá nhama para esse aí. Porque esse aí é bom. Agora, aqueles outros não puderam resolver nada, porque eram ruins, eram fracassados, não se esforçaram. Então Deus quer nos usar o quê? Para dar resposta para esse mundo, para resolver o problema das pessoas. Quando você resolve o problema de uma pessoa, a pessoa te abençoa. Amém? Eu estou vendo aqui no Malawi. Eu estou no Malawi há 4 meses. Por enquanto estou fazendo o quê? Estou dando comida para as crianças. Nesse sábado agora,
eu e minha esposa demos comida para quase 200 crianças, prato de comida com carne de galinha, cafilhar, nhama. Agora, aquelas crianças, quando eu chego ali naquela zona, quando eu entro ali naquele sítio, quando eu entro naquele bairro, sai crianças de todo lado. A Busse chegou, a Busse. Chegou o pastor. Sai gritando, a Busse. Por quê? Porque eu estou resolvendo o problema daquelas crianças. Eu estou dando a elas o que elas precisam. Precisam carne, porque naquela região, aquelas crianças só comem carne uma vez por ano. Os pais não têm condição de dar carne para elas. Então eu chego ali e estou dando carne para elas. Então quando eu chego ali, elas estão felizes comigo, querem me abraçar, gostam de mim, querem retribuir com amor. Por quê? Porque eu estou resolvendo o problema delas. Você só é um líder de excelência quando você resolve o problema das pessoas. Então Daniel resolveu o problema do rei, e por isso que ele foi muito forte naquele reinado. De 1 a 10, qual é a nota que você vai dar para você como pastor? Um 3? Um 4? Um 5? Um 6? Um 7? Um 8? Um 9? Um 10? Qual é a nota que você merece? Mentalidade de um fracassado só. Se tirar um 6, já passei. Pelo menos passei. Postinha estreita, mas passei. Aquele outro tirou 9,99. Ele fala nada. Eu quero 10. Pessoas de excelência. O quinto é que um homem de excelência é um homem de oração. A qualidade da sua oração vai ser a qualidade da sua vida. A qualidade da sua oração vai ser a qualidade da sua vida. Então Daniel era um homem que orava muito mesmo, orava com fé, buscava a Deus, e nada impedia a sua comunhão com Deus. Terminando, um homem de excelência é um homem que tem visão de futuro. Daniel não viu somente os dias que ele viveu, ele viu o futuro. Inclusive ele viu o nosso futuro. Ele viu o futuro. O que você está vendo hoje? O que você está vendo? Qual é a visão que você tem? Qual é a visão que você tem para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua casa, para a sua família? Daqui a 10 anos, você quer que a sua igreja esteja onde? Que tamanho? A mesma? Se a sua igreja é de palha, daqui a 10 anos você quer que ela seja de palha mesmo? Se a sua igreja é de barro, daqui a 10 anos, qual é o seu plano para ela? Você tem visão de futuro? Porque um líder que não tem visão, ele é cego, ele não serve para ser um pastor. Você precisa visão de Deus, visão de futuro. Você tem que dizer, daqui a 3 anos eu quero chegar em tal lugar. Daqui a 3 anos eu quero ter uma igreja desse tamanho. Daqui a 3 anos eu quero ter uma igreja construída. Daqui a 3 anos eu quero botar uma igreja no centro da cidade. Você tem que ter meta no futuro. Daniel era um homem que via o futuro. O que você vê? O que você vê? Qual é a visão que você tem para o seu ministério? Que Deus te abençoe, que Deus mude a sua mentalidade, que te dê uma mentalidade de excelência. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse grupo de pastores, abençoa essa escola teológica. Senhor, forma uma geração de homens e mulheres de Deus com uma cabeça diferente, com uma mente diferente, com um espírito diferente. Homens, Senhor, diferenciados. Homens que vão crescer, homens que vão avançar, homens que não são medíocres, homens que não se contentam, Senhor, com pouco, homens que querem sempre mais, querem crescer, avançar e ver o Teu reino prosperar nessa terra. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Um abraço, a gente se encontra aí em setembro, se Deus quiser.